Demorou, mas chegou. Essa gata veio falar o quê? De Fórmula E, finalmente prometido e agora cumprido. Vim falar um pouco sobre o que aconteceu até agora na Fórmula E. O E-Prix do Brasil foi um pouquinho vergonhoso, com alguns problemas aí que não necessariamente tem a ver com o Brasil, mas que gerou alguma polêmica aí e foi numa data um pouco ruim para quem gostaria de começar a acompanhar. Mas tivemos aí um renovo com o GP do México neste final de semana. Teremos aí Miami, Jeddah, muitos E-Prix ainda antes de começar a Fórmula 1. Então vem comigo ver esse resumo e já dê uma chance para a Fórmula E, que está muito boa nessa temporada 25-26. Na descrição vou deixar para vocês o link para vocês darem uma olhada nos circuitos e nos dados dos circuitos. Mas Jéssica, o GP do Brasil foi lá em Interlagos? Não, ele aconteceu no Sambódromo do IMB. A distância para um E-Prix é um pouco diferente e eles apenas correm em circuitos urbanos, porque a intenção, obviamente, de haver uma Fórmula E é para que haja um laboratório de desenvolvimento de carros elétricos, que é o futuro que você já tem visto. Talvez seu vizinho tenha um carro elétrico, talvez você tenha um carro elétrico, talvez você esteja cotando para comprar um carro elétrico, ou você veja lugares para carregar o seu carro elétrico. Só foi possível desenvolver carros elétricos urbanos graças a uma Fórmula E. Então vemos aí esse desenvolvimento acelerado graças ao que vemos nesta categoria, assim como acontece na Fórmula 1, que vemos novos combustíveis sustentáveis, vemos tecnologia de pneus, tecnologia de aerodinâmica, enfim, vemos muito desenvolvimento em automobilismo, em veículos para nós usarmos no nosso dia a dia, graças às fórmulas, e a Fórmula E não é diferente. Essa é a 12ª temporada de Fórmula E e o GP do México foi o de número 150, totalizando 50 corridas na geração 3 de carros da Fórmula E. E inclusive a geração 4 de carros já está sendo testada pelos pilotos. Neste próximo final de semana já teremos mais pilotos testando e no próxima temporada teremos uma geração 4. Lembrando que todos os carros da Fórmula E são iguais, apenas as configurações mudam. Você seleciona se quer 4x4, se quer mais 2x4, como acontece na Fórmula 2 e 3, onde os carros são iguais, mas as configurações para o carro são conforme a equipe e também a unidade de potência. Por exemplo, a Andretti, que é a equipe onde o brasileiro Drogovic está, usa unidade de potência da Porsche e no final do ano vai passar a usar Nissan. Eles têm aí uma pequena diferença, mas no geral, quando você olha para os carros, eles são todos iguais, como acontece na Fórmula 2 e 3 mesmo. A Fórmula E também é um campeonato pertencente à FIA, está dentro aí da gama de fórmulas que a FIA administra. Na tela para vocês a agenda de corridas, que eu também vou disponibilizar lá na comunidade aqui no canal. Começamos no Brasil, fomos ao México, vamos a Miami, 2 corridas em Jeddah, teremos Espanha em março, aqui já terá começado a Fórmula 1, depois vamos a Berlim, na Alemanha, Mônaco, estaremos em 2 cidades na China, Tóquio e Londres. Então serão 17 corridas durante o ano, algumas serão no mesmo circuito em 2 dias seguidos. E você tá me perguntando, tá, Jéssica, mas os circuitos urbanos são os que eu não gosto? Pois na Fórmula E você vai gostar, porque tem muitas diferenças. O Attack Mode, que você ficou sabendo que vai ser uma novidade na Fórmula 1, que eu mencionei neste quarta marcha aqui, caso você não viu, assista. Esse Attack Mode já existe na Fórmula E e você aciona ele após passar por uma linha tracejada um pouco mais distante na curva do pilotão. Se você completar essa linha tracejada, você ativa seu Attack Mode, que pode ser de 2, 4, 6 ou 8 minutos. Você tem que fazer 2 vezes isso durante a corrida, passar por esse lugar tracejado para ativar o Attack Mode e você decide, conforme a estratégia da equipe, quanto tempo esse Attack Mode vai durar. Todos os carros são limitados na sua velocidade. Quando você ativa o Attack Mode, você tem uma potência extra para que você possa ultrapassar alguns carros durante aquele tempo, mas todos do grid
tem esse mesmo Attack Mode, essas 2 vezes Attack Mode com duração de 8 minutos durante a partida. Depende então quando você vai usar da sua estratégia para que você possa chegar à frente no pelotão, chegar ao pódio ou até ganhar a corrida. Neste ano teremos 3 rookies na Fórmula E, o Drugovich, que eu já mencionei na Andretti. Teremos também o Joseph Maria Marti, que é da Cupra Quiro, e também o Joe Eriksson, que é da Envision Racing. Falando um pouquinho do EPRIX do Brasil, não vou negar que me deu uma desanimada por causa desses problemas que eu vou trazer para vocês e também porque foi no mesmo final de semana onde tudo se resolveu da Fórmula 1, afinal de contas a resolução do campeonato de pilotos da Fórmula 1 foi decidida em Abu Dhabi na última corrida de Fórmula 1, inclusive eu cobri tudo no vídeo aqui no cantinho. Se você ainda não viu, por favor, veja já para relembrar as coisas da Fórmula 1 de 2025, porque logo sai Drive to Survive na Netflix. No EPRIX do Brasil, tivemos problema na comunicação de rádio entre o time, a FIA e os pilotos, e isso impossibilitou que fosse realizado o treino livre. Houve somente a classificação, que era feita em duelos, e a corrida. No Brasil, houve 30 voltas somente, lembrando que a corrida ela é por tempo, então eles definem mais ou menos a quantidade de voltas pelo tempo máximo de corrida, por causa da durabilidade das baterias também. Agora meu gato, ele deu, Kaido, pra querer aparecer em todos os vídeos, gente. Então se você ainda não conhece, você que não viu ele filhotinho nos vídeos aqui, esse é o Kaido, gente. Olha como ele tá gigantesco. Cresceu, né? E gosta de ficar miando porque ele quer participar dos vídeos, gente. Ele tá assim agora, ele quer participar. Na corrida do Brasil teve bandeira amarela, teve bandeira vermelha, teve carro capotando. Fórmula E tem muita ultrapassagem. Ah, mas eu não gosto, torço o nariz porque não tem barulho de motor, que nem blá blá. Gente, se você gosta de corrida imprevisível, Fórmula E, sério mesmo, eu comecei a acompanhar agora, não acompanhei as outras temporadas, vou ser honesta com vocês. Conhecia, vi uma corrida ou outra, nunca acompanhei, não conhecia muito sobre os pilotos. Então, por exemplo, quando o De Vries correu na Fórmula 1, eu fui dar uma olhada como é que era a Fórmula E. Ele não deu certo na Fórmula 1 e aí você na Fórmula E entende porque é muito diferente, gente, sério. Inclusive o De Vries não foi bem no Brasil e também teve problemas no México. Ele tem uma competitividade ali com o companheiro de equipe dele, acabou tirando o companheiro de equipe dele da pista, acabou ficando fora DNF na corrida do México. Então eu já conheci o De Vries e acredito que você também, por ele ter corrido na Fórmula 1. Mas os demais eu não conhecia muito, inclusive o De Grassi, né, que é brasileiro e correu 149 das 150 corridas. Ele estava para correr em uma delas, mas acabou não correndo por problema no carro, senão ele teria corrido as 150 corridas das 150 corridas que já houve da Fórmula E. Nessa primeira corrida, as minhas primeiras impressões foi que o Drugovich foi conservador, deixou para acionar o Attack Mode só nas últimas 3 voltas. Ele acabou em 5ª colocação, mas pegando uma punição, então caiu para 12º, acabou não pontuando e ainda teve que compensar com 3 posições no grid no GP do México. Então houve muitas coisas que eu também estava descobrindo, então eu preferi trazer mais comentários sobre o EPRIX do México, que eu já estou um pouquinho mais preparada, e somente um resumão do que aconteceu no Brasil. No Brasil, inclusive, foi o parceiro do Drugovich que ganhou a corrida. Então a gente já entrou com uma expectativa muito boa com o carro da Andretti para essa temporada 25-26. Inclusive o capotamento que houve no EPRIX do Brasil foi com o Marti, que é um dos rookies. Ele foi passar ali pelo meio dos 2 carros, acabou subindo e capotou. Na tela para vocês então o resultado do EPRIX do Brasil. Primeiro lugar, Jack Dennis, que é da Andretti. Segundo lugar, Oliver Rowland, que é da Nissan, e terceiro lugar, Nick Cassidy. O Rowland, ele foi campeão da temporada passada. De Grassi acabou pegando uma punição no EPRIX do Brasil para ser cumprida no EPRIX do México de 5 posições, porque o De Grassi bateu no Mortaro esse que já tinha se envolvido com um acidente com o De Vries, né, que é o companheiro de equipe dele, na Mahindra, já na largada. O EPRIX do México, então, contava com 19 curvas e 2 km 630 metros. Uma das chicanes foi eliminada para ter mais velocidade aí na corrida mesmo. TL1 e TL2, os dois com duração de 40 minutos.
Durante os TLs, podemos perceber que os carros da Andretti estavam mais estáveis do que da Envision, por exemplo, e estávamos aí com uma boa expectativa, porque olha o resultado desse TL, gente, Jack Dennis já em primeiro, e o TL2, a Andretti também foi muito bem, inclusive o Drugovich estava indo muito bem nos treinos, mas não foi o que a gente viu na classificação. E não sei se vocês sabem como acontece a classificação, provavelmente não, mas é completamente diferente do que a gente está acostumado. Primeiro que os 20 pilotos são divididos em 2 grupos de 10, conforme a sua classificação no campeonato de pilotos. E todos os números pares são grupo A e todos os números ímpares são grupo B. Grupo A, então, segundo, quarto, sexto, oitavo. Grupo B, primeiro, terceiro, quinto, sétimo e assim por diante, totalizando 10 pilotos em cada grupo. Desses 2 grupos, cada um tem 10 minutos e serão então selecionados os 4 melhores tempos de cada grupo para que sejam realizados duelos. Como assim duelos, Jéssica? Calma, deixa eu te mostrar primeiro quem passou. Na tela para vocês, então, o grupo A passou o Dennis da Andretti, o Miller, o Barnard e o Mortara. No grupo B, passou o Buemi, o Tickton, o Evans e o Rowland. Então eles começam as quartas de finais. O primeiro colocado do time A duela com o quarto colocado, o segundo com o terceiro. Grupo B, primeiro colocado com o quarto, o melhor tempo, duelam, enquanto o segundo e o terceiro também duelam, formando então 4 duelos que são as quartas de finais. Barnard e Miller fizeram duelo, Barnard passou. Dennis e Mortara fizeram duelo, Mortara passou. Evans e Tickton fizeram duelo, Evans passou. Rowland e Buemi fizeram o duelo, Buemi passou. A partir então desses 4 é feito mais 2 duelos, que é a semifinal, para que sejam decididos os 2 pilotos para a final. Barnard foi contra Mortara e Evans foi contra Buemi. Passou então para a final Barnard e Buemi. E Barnard havia conseguido a pole position, porém na última curva antes da reta final de completar o seu tempo, ele acabou pegando track limits, que é o mesmo significado da Fórmula 1, que é sair com as 4 rodas para fora da linha principal de pista. Então ele acabou perdendo o seu melhor tempo, perdeu a pole position, acabou largando então em segundo pole position com Buemi. Na tela para vocês como foi a largada. Sebastian Buemi largou em primeiro, seguido de Barnard, Mortara, Evans, Miller, Tickton, Dennis, Rowland, Guter, Da Costa, Wehrlein, Nato, Cassidy, Maloney, Ericsson, Di Grassi, Drugovich, Verney, De Vries e Marti. Já na largada, meu Deus, né? Buemi passou reto, esqueceu que tinha que fazer a curva, entregou de graça a pole position pro Barnard e acabou ficando em último, tendo que se recuperar durante toda a corrida. Durante a corrida, se você assistir, você vai verificar que há a porcentagem de energia que ainda resta. E aí você vê algumas vantagens, às vezes de 1, 2% apenas entre os pilotos, e isso é bastante coisa. 1% de energia equivale a quase uma volta completa. Então você ter isso de vantagem estando na frente, por exemplo, você em primeira colocação com 69 de energia, a segunda colocação com 66 ou 67, isso te dá uma vantagem ainda maior, porque quanto mais aceleração você tem, mais energia você gasta, e você tem que cuidar e gerenciar bem para que dure toda a corrida, que teria 36 voltas nesse EPRIX. E como comentei com vocês, o De Vries teve problemas na volta 17, abandonou a corrida, gerou uma bandeira amarela. Teve gente que perdeu o tempo de Attack Mode por causa da bandeira amarela, então você precisa realmente ter estratégia para não perder esse tão precioso tempo com uma potência extra. Teve uma colisão feia aí entre Guter, Da Costa, Verne e o Tickton, que não tinha nada a ver com nada, acabou também tendo o seu carro acertado ali. E como acontece na maioria dos EPRIX que eu tenho acompanhado até agora, o final é aquela loucura, todo mundo pegando o Attack Mode, porque você é obrigado a pegar pelo menos 2 vezes durante a corrida. Mas o final foi maluquice, porque o Cassidy tava com uma vantagem boa, mas o segundo colocado tinha 2 minutos de Attack Mode a mais do que ele, e ele conseguiu defender até o final e chegou sim vitorioso. Cassidy em primeiro, ele que já tinha pego no ano passado no EPRIX do Brasil
pódio, pegou novamente primeira colocação para ele, seguido de Mortara e Roland. Que defesa do Cassidy em cima do Mortara, foi realmente incrível. E foram os primeiros pontos do menino rookie Marty, que largou em P20, ele que veio de um Eprix que ele capotou. Esse Eprix do México, ele saiu em P20 e chegou em P7 pontuando. Que recuperação incrível, por isso que eu falo pra vocês que é completamente diferente, é muita ultrapassagem, é muito boa a corrida sim. E contra todas as estatísticas que normalmente gerem o Eprix do México, dizendo que apenas as 6 primeiras colocações do grid podem vencer a prova, o Cassidy largou em P13, largou em 13ª posição e ganhou a corrida. Na tela para vocês todas as posições. Após o pódio temos Barnard, que ultrapassou o Jack Dennis na última reta antes da bandeirada. Wehrlein, que teve chances de estar no pódio, mas perdeu muito porque gastou potência mais do que deveria no começo da corrida e depois não conseguiu manter até o final. Seguido de Marty, Vern, Miller e Nato. Esses pontuaram a partir da 11ª colocação, não pontuaram mais. Felipe Drugovich estava indo muito bem, mas acabou terminando num mísero 15ª posição. Se você não entendeu nada de Fórmula E, fique calmo. Logo será lançado neste canal, assim como eu já tenho de regras sobre a Fórmula 1 aqui, vou lançar assim também sobre Fórmula E para você entender mais ainda sobre tudo. Promessa é dívida, estou começando os comentários desta temporada de Fórmula E. Espero que você possa aproveitar, assistir comigo e curtir muito. Não esquece de me apoiar nessa nova jornada, deixando o seu like, se inscrevendo se você não é inscrito e ativando o sino das notificações. E não esquecendo de mandar esse vídeo para outras pessoas para que elas possam vir para essa comunidade. Talvez pessoas que amem Fórmula E e não tem com quem conversar. Então manda essas pessoas para cá, vamos criar uma comunidade também para falar disso juntos. Um beijo! E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Ei, quarta-feira tem quarta marcha. Te espero lá.